CPI da Transparência ouve secretários estaduais sobre questões de segurança do Rock in Rio. Procon apresenta ranking de operadoras de saúde líderes de reclamações no estado. Plenário analisa mudanças na lei que dá prioridade no atendimento aos veículos que transportam medicamentos e insumos hospitalares e às empresas de transporte de valores nas operações de barreira fiscal no Rio. E a agenda cultural traz programação teatral com destaque para o musical A Cor Púrpura, no Teatro Carlos Gomes. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Nesta quinta-feira, a CPI da Transparência ouviu secretários estaduais que coordenam pastas ligadas à área da segurança para saber detalhes da organização para o Rock in Rio. O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, participou da reunião e informou que o Rock in Rio traz muitos benefícios para a cidade e o estado. Gera cerca de 28 mil empregos e chega à casa de 260 mil turistas nas 2 semanas de evento, o que faz uma receita total em torno de 2,5 bilhões de reais. Na primeira semana de festa, 75% da rede hoteleira está ocupada, sendo que na última, a ocupação já está garantida em 95%. Quando a questão da segurança foi debatida, o secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, e da Polícia Civil, Felipe Cury, explicaram o plano estratégico de segurança a ser adotado durante o evento. O secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Tarcísio de Sales Júnior, informou que os alvarás de utilização da área de uso foram concedidos para os eventos testes. Já para a grande festa, eles ainda vão ser liberados. A PM vai utilizar um total de 570 homens, ao custo de R$1.390.000, com 12 horas de trabalho e que serão pagas em regime adicional de serviço. Já a Polícia Civil vai trabalhar com 1.600 homens, sendo 714 no interior do Rock in Rio, com apoio de delegacias especializadas e peritos criminais, o que representa 30% a mais do que há 2 anos. A CPI questionou se haveria uma contrapartida para as 2 instituições, pela empresa organizadora, uma vez que o gasto para o Estado é grande. Eu sou um entusiasta dos grandes eventos. Primeiro que eu sou um liberal, então acho até um absurdo toda essa burocracia para conseguir documentos para que um evento desse grande porte possa acontecer. Então a gente está aqui sempre para incentivar. A nossa crítica não é ao evento, mas ao Estado, que conduz de maneira muito negativa em alguns aspectos, como é o que a gente disse. O Estado, ele emprega forças policiais, força de saúde, força de secretarias como turismo, cultura. E qual o retorno que o Estado tem disso? Ele deveria ter um retorno, por exemplo, de X viaturas, X motocicletas para a Polícia Militar, enfim. Mas o Estado recebe o que em troca disso? Ingressos, camarotes, privilégios. E é isso que a gente quer cortar. No decorrer da reunião, também foram definidas várias convocações para a próxima audiência pública. Entre elas, a do presidente do Rio Metrópole, Davi Perini, por várias licitações, sendo a que mais chamou a atenção sobre sistemas, no valor de 98 milhões de reais. Alan Borges, gestor de governança socioambiental da SEDAI, por gastos em publicidade. Os deputados chegaram a dizer que o Rio está em regime de recuperação fiscal e estes gastos elevados trazem prejuízo ao Estado. A gente discutiu muito aqui os processos sigilosos, então tem muitas, é um erro, inclusive eu tenho um PDL para revogar esse decreto que o governador Witzel fez à época, que é descentralizando todos os recursos dessas secretarias e autarquias para a Casa Civil, para que ela contrate uma empresa de publicidade e faça a publicidade de todos esses órgãos. Então não tem sentido uma SEDAI, que é uma empresa gigante, que tem uma diretoria de comunicação,
ter uma diretoria de comunicação. Fecha na diretoria de comunicação, porque se ela emprega, se ela destina, descentraliza todo o recurso para a Casa Civil, para ela fazer a propaganda da própria SEDAI, não tem razão dela ter. Então a gente sabe que isso não é à toa e precisa ser investigado. A gente precisa saber quais são as empresas que estão vencendo, para onde está indo o dinheiro, como é que está sendo empregado, enfim. O que a gente quer é transparência e minimizar, porque eu acho quase impossível acabar com a corrupção, mas minimizar ao máximo esse dano ao erário. A CPI da Alerj, que investiga os problemas relacionados aos planos de saúde de pessoas com deficiência, ouviu representantes do PROCON, da Delegacia do Consumidor e o representante jurídico da Unimed Ferj, operadora apontada pelo próprio órgão de defesa do consumidor como a líder no número de reclamações recebidas no estado. Completam o top 5 do ranking a Unimed Rio, a Amil, a Sim e a Golden Cross. A informação foi passada durante a audiência pelo presidente do PROCON, Cássio da Conceição Coelho. As principais reclamações estão relacionadas à dificuldade de acesso às plataformas de atendimento ao cliente e questões voltadas à falta de autorização para determinados procedimentos. Por se tratar de um órgão mediador, Cássio informou que o PROCON assinou um termo de cooperação técnica junto à Unimed para mediar acordos entre os clientes e a operadora. Em relação à questão da Unimed, houve um crescimento de reclamações no PROCON. Num determinado mês já tínhamos 300 reclamações. E aí o PROCON notificou a empresa, o presidente foi pessoalmente no PROCON e nós fizemos a proposta de fazer um termo de cooperação técnica com a colocação de um advogado da Unimed dentro do PROCON para atender o consumidor juntamente com o nosso técnico, nosso especialista em direito do consumidor. E isso, em princípio, nós já fizemos desde de cara, assim, sem acordos. São 100 problemas de consumidores que foram resolvidos assim em 10 dias. E a gente vem aumentando com esses acordos, com a presença da Unimed lá, fica tudo mais rápido e mais fácil. A gente nunca pode deixar de receber e atender o consumidor do nosso estado. O representante jurídico da Unimed Ferj compareceu à audiência e reconheceu os problemas enfrentados pela empresa nos últimos anos e atribuiu a migração de cerca de 500 mil clientes que tiveram suas carteiras transferidas da Unimed Rio para a Unimed Ferj o alto volume de reclamações. Também afirmou que a operadora assinou um termo de ajustamento de conduta e que foi criado um núcleo de conciliação prévia para solucionar as situações mais graves, além de um canal de comunicação direta com os beneficiários. Além dos cancelamentos unilaterais por parte dos planos de saúde, os beneficiários da Unimed que compareceram aqui à audiência reclamaram que estão sofrendo com a falta de reembolso, com o descredenciamento de algumas clínicas, com o encurtamento do tempo das terapias ofertadas e, principalmente, com o aumento abusivo das mensalidades sempre que se atinge a data de aniversário. Estratégias essas que, para esses usuários, têm representado uma espécie de cancelamento indireto dos serviços prestados por essas operadoras. Então, além dos cancelamentos unilaterais, nós temos o não pagamento de reembolso, a diminuição da grade horária das clínicas, assim, de forma agressiva, botando agressiva, porque eles mandam e-mails para a clínica, independente de conversar com você ou de tentar ter uma conversa. Então, a gente considera isso uma invasão, porque quando você vai na Unimed Ferj, não tem atendente suficiente para te atender. Aí você não recebe boleto, enfim. Eles estão fazendo o que a gente chama de cancelamento indireto, vamos botar assim, através de todas essas dificuldades, esses obstáculos que eles colocam. Então, aumento abusivo, fez aniversário, aumento abusivo do plano, e você não tem como pagar, você corre para um plano de coparticipação ou você cancela o plano. Não é emissão de boleto, aí você não consegue ter o boleto, atrasa o pagamento, junta 60 dias, eles pegam e cancelam. Então são várias artimanhas que eles têm usado que nós apelidamos de cancelamentos indiretos. Isso tem sido um grande problema. Para o presidente da CPI, o deputado Fred Pacheco, o encontro serviu para dar nomes aos principais responsáveis pelo descaso com os beneficiários dos planos. Não satisfeito com as justificativas apresentadas pelo representante jurídico da Unimed Ferj, o parlamentar prometeu convocar os responsáveis
pelas outras 18 filiadas da operadora para que apresentem soluções aos casos trazidos pela comissão. Durante o encontro, também foi aprovado o pedido de prorrogação do tempo de funcionamento dos trabalhos da CPI por mais 60 dias. A gente quer que a solução aconteça. A gente não quer nenhum acordo, a gente quer solução. A gente quer alguém que sente aqui com a gente, um presidente das empresas, e olhe para o Pedro, olhe para a Nicole, casos assim, sabe? E diga, ó, eu vou resolver teu problema. Olha, erramos, deu ruim. Mas olha, eu vou tratar, a gente vai fazer o reembolso, eu vou receber teu documento, enfim, a gente quer não vamos cancelar mais, a gente vai começar a tratar as situações como soluções práticas. Não dá para chegar aqui, pegar um relatório final da CPI e dizer que nada aconteceu. Isso eu não vou aceitar. O plenário analisou hoje o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei que torna obrigatória a prioridade no atendimento aos veículos que transportam medicamentos e insumos hospitalares e às empresas de transporte de valores nas operações de barreira fiscal no estado do Rio. Segundo o novo texto, para as empresas que transportam bens de alto valor agregado, o documento fiscal exigido deve ser somente a Guia de Transporte de Valores, também conhecida como GVT. Segundo o parlamentar, essa medida tem o objetivo de dar segurança jurídica às empresas e de unificar a documentação exigida nas operações de barreira fiscal do Estado, já que o Rio de Janeiro é o único ente da federação que ainda exige um documento chamado de CTE, o Conhecimento de Transporte Eletrônico, o que tem gerado atraso nas entregas e transtornos nas operações. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Escolas da rede pública do Estado poderão ter uma programação de férias durante os meses de janeiro e julho. O projeto da deputada Tia Ju quer criar um programa chamado Escola Bíblica nas Férias para promover interação social entre crianças e adolescentes. Esse programa fará parte do calendário oficial da Secretaria de Educação do Estado e terão atividades como palestras com materiais de ensino religioso e de lazer. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Ainda no universo escolar, pode ser autorizada em toda a rede de ensino a realização de feiras abertas ao público nos espaços escolares, com o objetivo de promover a conscientização e a inclusão da comunidade surda. A proposta apresentada pela deputada Dani Monteiro prevê que as feiras ocorram durante o mês de setembro, quando é comemorado o Dia Nacional do Surdo, e devem ter na programação oficinas de Libras, palestras com a participação de intérpretes, professores e voluntários que promovam a inclusão de pessoas surdas nos mais diversos ambientes. O texto foi aprovado e retorna ao plenário para uma nova discussão. A ideia da inclusão da comunidade surda. Então, é um projeto que veio da 13ª edição do Parlamento Juvenil e é uma demanda dos estudantes, sejam os com deficiências ou não, né? Mas como você equaliza, integra a comunidade escolar, garantindo o ensino e aprendizagem de todos os grupamentos ali. E o Rio de Janeiro pode ganhar um programa para implementar políticas de incentivo ao comércio varejista no estado. Chamado de Grão em Grão, o programa vai desenvolver estratégias destinadas à conscientização da população sobre a importância do setor e da procedência dos produtos comercializados. Serão estabelecidas parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, visando a geração de emprego e renda, além de estimular o empreendedorismo e os pequenos negócios. A proposta do deputado Márcio Canella recebeu 4 emendas e retorna para a análise das comissões. Produtoras de eventos artísticos, culturais e esportivos podem ser proibidas de comercializar ingressos de meia entrada, definindo quantitativo diferente para cada grupo de beneficiários que já possuam direito assegurado por lei. É o que determina a proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo, que se estende às empresas que comercializam ingressos de forma presencial e online. Segundo o parlamentar, algumas produtoras têm separado um quantitativo de ingressos diferentes para cada grupo, disponibilizando, por exemplo, uma cota de entradas para estudantes e outra para idosos, o que, na visão dele, pode favorecer um grupo em detrimento de outros. O texto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Hoje, tem cotas de ingressos para diversas categorias. Tem para o estudante, tem para o idoso, tem para o professor,
E o que tem acontecido no mundo real? Imagina, eu sou idoso, eu vou lá comprar um ingresso com preço reduzido para o idoso. Aí chega lá e diz, não, a cota do idoso acabou. Aí é razão inversa, chega um professor, não, a cota do professor acabou. Ora, então a intenção do projeto é que tenha o percentual definido em lei seja para todas as cotas. E, evidentemente, vai ter direito quem chegar primeiro. E não dividir proporcionalmente os ingressos por tipo de categoria, porque você acaba manipulando essas vendas. E o deputado Carlos Mink apresentou proposta que obriga hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde a fornecerem, após alta médica, um mini prontuário aos pacientes, contendo informações sobre os procedimentos realizados, medicamentos e materiais e serviços utilizados no atendimento. Segundo o texto, as casas de saúde também devem disponibilizar uma cópia do prontuário médico completo no prazo máximo de 5 dias corridos após a assinatura do protocolo de solicitação. A matéria foi aprovada e retorna às comissões. Acompanhe agora a nossa agenda cultural, que essa semana traz uma programação toda dedicada ao teatro, com destaque para o super musical A Cor Púrpura. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o musical A Cor Púrpura. A produção aborda temas como opressão, empoderamento feminino, racismo e a importância da resiliência e da solidariedade na superação de traumas. Além disso, celebra a luta por liberdade e igualdade. Baseada no romance homônimo de Alice Walker, o espetáculo reúne vozes e talentos que prometem tocar antigos e novos corações. A produção se destaca ao narrar a história comovente de Cilly, uma mulher negra que enfrenta adversidades e desafios no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX. E também pela trilha sonora que mistura gospel, jazz e blues. A peça fica em cartaz até o dia 22 de setembro no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio. As sessões acontecem às quartas, quintas e sextas-feiras, às 7 horas da noite e aos sábados e domingos, às 5 da tarde. E no Sesc Copacabana tem o espetáculo de dança Tudo é Natureza. O projeto tem o objetivo de imaginar um mundo mais sustentável e fornecer espaço para diferentes perspectivas dentro da discussão sobre o meio ambiente. Tudo é Natureza começa com os artistas usando sacos plásticos no rosto, como se fossem véus que provocam o sopro, a respiração, ato tão vital à vida. A partir daí, começam a montar em seus corpos imagens que remetem às colunas vertebrais humanas e estruturas de animais. A produção fica em cartaz até o dia 22 de setembro, de quinta a domingo, sempre às 8h30 da noite. A comédia romântica Detalhes de Nós Dois, com os atores Helga Nimetic e Pedro Henrique Lopes, se apresenta no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Em cena, os atores dão vida aos personagens Laura e Beto, que depois de anos separados decidem se reencontrar para dividir as últimas memórias deixadas no antigo apartamento. Beto. Não é isso não, Laura. É porque o cemitério está mais perto. Na comédia musical romântica, o público vai se identificar com cada etapa do relacionamento dos dois, embalados pelas músicas gravadas numa fita cassete antiga que encontraram. Mira, mira, chorizo, chorizo! Muitas lembranças de todas as etapas do relacionamento vêm à tona para despertar as melhores emoções e gargalhadas. A peça é uma verdadeira celebração ao amor, com canções que marcaram gerações e continuam a tocar os corações, como Detalhes, Como é Grande o Meu Amor por Você, Amor Perfeito, Emoções, Como Vai Você e muitas outras.
que eu tenho amor. Detalhes de Nós Dois fica em cartaz até o dia 22 de setembro, sextas e sábados às 8 da noite e aos domingos às 7 horas. O espetáculo Procurando Araribóia está em cartaz no Teatro Glaucio Rocha, no centro do Rio. Com direção de Matias Palmo, o espetáculo narra a jornada de vida do mítico indígena Araribóia, figura essencial para a fundação das cidades do Rio de Janeiro e Niterói, desde sua condição como indivíduo comum até se tornar líder de seu povo, enfrentando decisões difíceis em prol de sua sobrevivência e também de suas próprias ambições. Com uma linguagem sarcástica e utilizando-se de recursos do teatro de animação, a trama se passa no Brasil do século XVI. Foi um estrondo, todo mundo veio, foi tipo o show da Madonna em Copacabana, um arraso. Você pode conferir as apresentações até o dia 22 de setembro, sextas e sábados às 7 horas da noite e aos domingos às 6 da tarde. A peça Relatos de Professores se apresenta neste domingo no município de Campos dos Goytacazes. 4 professores recolhidos em um manicômio vão à sala de psiquiatria, onde passam por uma sessão de análise investigativa. Provocando uma tensão entre a comédia e o drama, o espetáculo mostra por meio da tragicomédia as duras consequências do cotidiano do ensino escolar, chegando até mesmo à loucura. A proposta do espetáculo, mesmo levando a plateia ao riso, é provocar uma forte reflexão sobre as dificuldades do exercício da profissão no país. O espetáculo faz apresentação no dia 15 de setembro, domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Firjan SESI Campos. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.